Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre leitura novamente. Eu fiquei surpreendido com o resultado que deu o meu último vídeo. Eu vou deixar no final deste a recomendação da parte 1, que não é bem uma parte 1, na verdade, eles se complementam, mas não necessariamente tu precisa ter assistido aquele para entender o que nós vamos abordar aqui hoje. Mas eu fiquei extremamente feliz com o resultado, com os comentários. Foi um vídeo que trouxe mais de 200 inscritos aqui pro canal. Eu tinha 65 inscritos, que era bem pouquinho, né? Eu tô no começo nesse projeto no YouTube. E nós já ultrapassamos a marca de 300 inscritos. Esse vídeo que eu comento sobre o impacto da leitura na minha vida, ele passou de 2.500 visualizações. Então eu fiquei muito feliz mesmo. E eu acho que é um tema, sim, que a gente vai abordar, vai continuar reforçando, vamos continuar falando sobre isso, que é o divisor de água na vida de qualquer pessoa. E aqui eu quero lançar um desafio para aquela pessoa que tem dificuldade de ler, de... Eu vou até deixar nos cards aqui um outro vídeo onde eu falo sobre procrastinação, que eu comento sobre uma técnica de procrastinação, onde você vai fazer um pequeno processo, você vai criar um processo para fazer uma tarefa difícil. E se para você a leitura é algo difícil, eu acho que esse vídeo vai te ajudar. Se eu não deixar aqui nos cards, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para vocês assistirem. Antes de continuarmos para o conteúdo, eu convido você a se inscrever aqui no YouTube, deixe um joinha se você gostar do conteúdo e me ajude a chegar na meta de 500 inscritos até o final de 2025. No vídeo de hoje, então, eu queria trocar uma ideia um pouco diferente com relação à leitura, porque eu até levantei essa bola no último vídeo e eu acabei, eu acho que não concluindo essa ideia, foi até bacana nós deixarmos em aberto para retomar esse assunto. No vídeo eu falo que quando a gente vai ler, não é ler qualquer coisa, não é simplesmente abrir um livro, pegar um livro aleatório e ler. Por quê? Eu li recentemente o livro A Vida Intelectual, excelente livro, tá? Recomendo muito. Ele é um livro mais filosófico, escrito já ali no início dos anos 1920, se eu não me engano, ele já tem algumas edições. E esse livro ele me marcou bastante porque ele fala muito sobre essa questão da qualidade, do tipo de conteúdo que a gente precisa consumir e como que a gente faz para ter uma vida intelectual. O que que é ter uma vida intelectual? Eu não vou dar spoiler com relação ao livro, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser adquirir. É o link oficial da Amazon de afiliado. Você não paga nenhum real a mais por isso, mas adquirindo pelo link que está aqui na descrição, você apoia esse tipo de conteúdo e me apoia também aqui com relação ao YouTube, tá? E especificamente na página 134, tá? Até deixei destacado aqui, eu fiz várias anotações, vários rabiscos, tá? Mas no livro ele diz o seguinte: quanto discernimento precisamos ter em relação ao que serve de alimento para o nosso espírito e que vai se tornar a semente dos nossos pensamentos. Nessa página 134, ele fala já sobre a leitura. E aí ele aborda sobre a preparação do trabalho intelectual, sobre ler pouco e tudo mais. E ele fala sobre essa escolha e esse discernimento que a gente precisa ter no momento de escolher um livro, tá? E eu vou além um pouco disso que ele traz, de escolher um livro, e você pode transcender esse assunto para a escolha de amizades, filmes, ambientes e pessoas, de modo geral. Nós somos a média das principais pessoas na qual a gente convive. Isso com certeza você já deve ter ouvido falar por aí. Assino embaixo, eu acredito que é isso mesmo. Por isso que a minha ideia também aqui no YouTube é trazer conteúdo de qualidade para que essas pessoas se conectem e, de certa forma, se tornem pessoas melhores. Assim como eu me tornei uma pessoa melhor através do conhecimento, através da leitura, através do estudo. Se nós somos a média das pessoas na qual a gente convive, eu acredito muito que nós somos a média daquilo que a gente consome, tanto no Instagram, tanto no YouTube, tanto em qualquer plataforma digital, tanto nas amizades, tanto com as pessoas, no nosso ambiente de trabalho e tudo mais. A modulação do ambiente, eu acredito, ser a parte mais difícil que a gente possa ter no momento de identificar alguns problemas que a gente está tendo no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente não percebe a origem desse problema.
Às vezes você tá com problema de ansiedade, mas assiste muitos filmes de guerra, por exemplo, onde existem cenas fortes de matança, de sangue, ou filmes de terror. Porque o que que acontece? A gente vibra na mesma energia e na mesma sintonia do que aquilo que a gente está assistindo, lendo ou ouvindo. Então, se eu assisto a coisas que me deixam triste, a coisas que me deixam para baixo, eu vou vibrar nessa mesma energia. Se eu ler coisas que é mais uma historinha, mas não propriamente um conteúdo profundo, que vai agregar alguma coisa na minha vida, eu vou vibrar nessa mesma energia. E aí não tem problema a gente ler alguma coisa nesse sentido, não tem problema a gente assistir um filme de guerra, eu até gosto, eu já assisti muitos filmes com relação, com esse gênero, né? Mas o problema é a gente só fazer isso, né? É o excesso. Né? O extremo é sempre um problema. O cara extremista ele é sempre um problema. Ele vai vibrar nessa mesma energia e o comportamento, o ambiente no qual ele vai estar inserido, vai ditar um pouco sobre a vida dele. A pessoa pode se tornar agressiva, a pessoa pode ser, né, ter ali pensamentos intrusivos que possam, inclusive, atrapalhar no momento de reflexão consigo mesmo. As pessoas que... Eu acho isso bizarro, porque eu sempre joguei CS, Counter-Strike, né? Sempre joguei alguns outros jogos, eu gosto dessa parte dos games. Nunca fui uma pessoa agressiva por isso, muito pelo contrário, odeio briga. Mas olha para algumas pessoas que ficam agressivas ou até cometem um atentado contra uma outra pessoa por uma missão num jogo, ou por algo nesse sentido, ou porque está influenciada, vibrando numa energia que sabe Deus lá o que essa pessoa consome, assiste e vive para acreditar que aquilo é verdade e o que ela vai fazer vai salvar a humanidade, por exemplo. Então por isso que eu acho que a modulação do ambiente é um ponto muito complexo e difícil de identificar, porque às vezes é na sutileza dos detalhes, né? Na sutileza de uma amizade que às vezes te leva para um mau caminho. É um livro que de certa forma incorporou dentro de você ali, enraizou algum tipo de conteúdo que não foi legal. E eu queria dar o meu exemplo com relação a isso. Eu já tive muitas amizades, daquelas amizades bem de festa mesmo, que a partir do momento que tu resolve que tu não quer mais aquela vida, que tu quer mudar, e eu até deixei no meu último vídeo ali que eu falei sobre o impacto dos bons hábitos. Quando eu decidi parar de beber, parar de loquear e focar em perder peso, em focar em ser alguém melhor, eu de muitos amigos que me convidavam para sair e fazer festa de praticamente segunda a segunda, foi se reduzindo, foi se reduzindo a hoje, olha, conto nos dedos com uma mão. Tem um círculo social que eu considero de conhecidos bem razoável. Eu moro numa cidade pequena, há praticamente 30 anos, eu tenho 29, vou fazer 30 anos. Então, basicamente, a gente conhece todo mundo da mesma geração, né? Eu tenho colegas de escola, que são meus amigos até hoje, eu tenho muitas pessoas que eu convivi muitos anos e querendo ou não, às vezes a gente acaba se encontrando e tu conhece essas pessoas porque é uma cidade pequena. Só que aquela parceria que muitas vezes tu tinha, tu acaba não tendo mais. A pessoa, ela não te convida mais, porque tu tá vibrando numa outra energia. Você está com outros objetivos. Aquilo que era interessante para manter aquele relacionamento acaba não sendo mais interessante para você e você foca em outros objetivos. E o outro aspecto que eu posso comentar com vocês é com relação à vida financeira. Eu, como eu disse em alguns vídeos, eu criei esse canal para falar de educação financeira, para falar sobre investimentos, porque foi algo que mudou minha vida a partir do momento que eu comecei a consumir mais conteúdos relacionados a isso. Todo livro que eu li sobre investimento, todo livro que eu li sobre o comportamento humano, O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, A Psicologia Financeira, querendo ou não, você lendo com o mínimo de atenção, você sempre vai internalizar, você sempre vai tirar algum aprendizado do livro. Sempre, sempre. Talvez tu não lembre de todos os capítulos, mas você vai lembrar de alguma coisa que te marcou, alguma coisa que mais te marcou. E essa é a mágica do livro, porque pode ser que alguma coisa tenha marcado para mim, não tenha marcado para você. Pode ser que algo que eu tenha lido e tenha entendido de uma forma, porque a minha realidade é diferente, você leu o mesmo capítulo e aquilo lá teve outro sentido, outro significado para você, e tá tudo bem, essa é a mágica da leitura. Por isso que é muito bacana clubes de livro, debater ideias sobre isso, enfim. Então, a partir do momento que tu começa a vibrar numa energia diferente, você começa a selecionar, automaticamente selecionar aquilo que você quer pra você, isso foi assim comigo, tá? Você começa a ter uma seleção natural das amizades. Algumas
amizades que não eram tão boas, ou até podiam ser boas, mas que essas pessoas, elas... não que elas sejam ruins, né? Acho que não existe nesse caso pessoas boas e pessoas más, mas algumas não fazem parte do teu processo. Algumas pessoas, elas não fazem parte do teu processo, não fazem parte do teu caminho. E a gente precisa aceitar isso e acabar, então, buscando elevar ainda mais a nossa energia, ainda mais o nosso nível de consciência, para que a gente possa ser ainda mais seletivos com relação ao nosso ambiente. E ambiente que eu digo é amizades, é ambiente de trabalho, é o que a gente consome, é o que a gente lê, porque a gente vai sempre vibrar nessa energia. Então, a leitura e o estudo mudaram a minha vida. Eu saí do zero. Eu comentei nesse vídeo, nessa parte 1, mas vou só dar essa nova pincelada, que eu era considerado a frutinha podre do colégio, no tempo do ensino fundamental. Não porque eu não sabia o conteúdo, mas porque eu realmente passei por uma fase de rebeldia nesse sentido. E lá, meados do ensino médio, faculdade, depois da faculdade, quando a vida realmente me exigiu e sabendo que tudo na vida só vai depender de mim. E eu sou o último da fila. Então, eu sou o último que, se caso não tiver uma família, tudo vai depender de mim. E isso foi o que me deu o maior estalo nesse sentido para correr atrás, então, de estudar, de ter uma reserva financeira, de aprender a cuidar melhor do dinheiro, de cuidar melhor das minhas finanças, de também ser um pouco mais família. Então, são algumas coisas que acontecem na tua vida que você acaba percebendo essas sutilezas, né, esses detalhes, e acaba então moldando, modificando e preparando para quê? Sim, vai existir um processo natural das tuas amizades quando você quiser elevar o teu nível vibratório. E tá tudo bem mesmo, tá? Eu queria só passar essa mensagem mesmo para vocês. Reforço o convite que, se você ainda não é inscrito, chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, de se inscrever aqui no canal. Deixe um joinha ou um dislike, caso não tenha gostado de algo que eu falei. Deixem sugestões de conteúdo que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal, para a gente debater e trocar uma ideia. Eu prometo que eu sempre leio todos os comentários e respondo todos com muito amor e carinho, tá bom? Eu vou deixar aqui do lado esquerdo, então, algumas sugestões de vídeo aqui do canal. Vou deixar em específico também a parte 1 desse vídeo, que foi o motivador de eu estar fazendo essa parte 2. E até o próximo vídeo.